série Dilemas Éticos, de Renato Janine Ribeiro, Ética na Profissão, com Eduardo Gianetti. Como compatibilizar o interesse dos homens com aqueles da sociedade? Como lidar com as dificuldades da escolha profissional? Como encarar os dilemas éticos que frequentemente surgem no exercício de uma profissão? Essas intrigantes questões que há séculos perturbam o sono dos homens serão abordadas pelo economista Eduardo Gianetti no programa de hoje. Do que trata a ética? E por que nós temos essa dimensão da experiência humana que é a ética? A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. Os processos naturais são regidos por forças que independem por completo da nossa escolha e da nossa vontade consciente, inclusive o nosso metabolismo, o nosso corpo. Ninguém escolhe como vai digerir o alimento ingerido, ninguém escolhe como vai bater o próprio coração, ninguém escolhe como o seu fígado vai ou não secretar a bilis. Todo o nosso metabolismo, todas as nossas funções vitais estão presas a processos naturais inteiramente fechados à nossa escolha e à nossa deliberação. No entanto, quando nós nos relacionamos com o mundo, tanto interpessoal quanto com os objetos da própria natureza, nós percebemos que as nossas opiniões, as nossas escolhas, as nossas deliberações têm um papel. Elas podem mudar o nosso comportamento. Por exemplo, diante de um doce que me é oferecido, eu posso escolher comê-lo ou não, embora depois de ingerido ele vá se tornar gordura, independente do que eu pense a respeito. Há uma diferença fundamental. O ser humano ocupa um lugar intermediário no mundo natural. Ele tem todo um vínculo com este mundo natural, ele pertence ao mundo natural, ele nasceu do mundo natural, ele voltará ao mundo natural, mas enquanto ele transita pela existência, ele tem esta capacidade, esta liberdade, esta prerrogativa de afirmar os seus valores, afirmar a sua preferência em relação às coisas, como elas são e como elas se oferecem para nós. Bom, feita essa caracterização muito ampla, quais são as grandes áreas de reflexão que nós identificamos quando fazemos uma visão panorâmica da história da filosofia, olhando para a ética? Eu tendo a acreditar que basicamente são duas as questões que emergem na reflexão ética na história da filosofia ocidental. Eu vou chamar uma delas de ética pessoal e a outra de ética cívica. Qual é a pergunta, qual é a grande questão da ética pessoal? A grande questão da ética pessoal nasceu num momento bem definido da história da filosofia grega com Sócrates, quando ele afirma que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. No ano de 399 a.C., autoridades atenienses acusaram Sócrates de corromper a juventude, inventar novas divindades e de não acreditar no divino. Coerente com seus valores, Sócrates não pede para ser perdoado. Para ele, a consciência tinha mais valor do que a vida. Nesses termos, não resta saída para o tribunal, que na verdade só pretendia refrear suas atividades, senão condená-lo à morte. A esta condenação, Sócrates responde: nessa ocasião, de novo, por atos, não por palavras, demonstrei que à morte, desculpar a rudeza da expressão, não ligo mais importância que um figo podre, mas a não cometer nenhuma injustiça ou impiedade, a isso sim, dou o máximo valor. Ou seja, o que ele está perguntando fundamentalmente é como viver. Não é uma pergunta trivial. E ele está indo mais longe, afirmando que uma vida que não é passada pelo crivo de um exame, de uma deliberação, de algum tipo de projeto, não é uma vida humana no seu melhor, talvez sequer digna de ser vivida. Ele está afirmando, portanto, uma missão, um caminho para a reflexão no campo da ética pessoal e que está muito ligada à noção de valores. A ética pessoal tem a noção de valor como sendo o seu ponto crucial, o seu fulcro. Que tipo de valores? Quais são os valores de uma existência bem conduzida? Ou seja, qual o lugar, qual o peso das diferentes possibilidades de afirmação humana? Até que ponto a realização humana se dá no campo da especulação, ou no campo das finanças, ou no campo da afetividade, ou no campo de algum tipo de excelência que se persegue como um fim em si mesmo. E, especialmente, questão que já era muito importante também para os gregos, né? A questão da intertemporalidade.
Ou seja, a vida não pode ser pensada como uma sucessão de momentos isolados. A vida humana, bem conduzida, a vida filosófica, a vida que passa pelo crivo da reflexão, é uma vida que contempla o arco da existência no seu conjunto. Ela não é vivida um momento de cada vez. Ela tem algum tipo de sentido, ela é dotada de algum tipo de estrutura que confere a ela um sentido no qual uma realização é alcançada. Então, a ética pessoal, como eu afirmei, ela está muito calcada na questão dos valores, ela arbitra entre diferentes possibilidades de felicidade ou de realização para o ser humano, e ela realça muito a intertemporalidade, ou seja, a dimensão de uma vida que não se esgota numa sucessão de momentos que são vividos sem concatenação. É um pouco a diferença entre o ser feliz e o estar feliz. O estar feliz é uma coisa circunstancial, é um sentimento pré-reflexivo, é um momento, mas ele não se confunde com o ser feliz, que é uma avaliação do conjunto de uma existência nas suas múltiplas dimensões e uma avaliação de uma existência no tempo, ou seja, como é que ela transcorreu, como é que ela se desenrolou. As coisas podem ir muito mal no campo da ética pessoal, né? É o caso do sujeito que não se reconhece na vida que tem, que considera, por exemplo, que não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas. Lembrando aquele verso do Fernando Pessoa, fiz de mim o que não soube e o que poderia ter feito de mim não fiz. Esse é um problema que surge no campo da ética pessoal. O fato de nós termos acesso a oportunidades, o que nem sempre é o caso, não garante que nós vamos fazer o melhor dessas oportunidades com as quais lidamos, né? A ética é muito interessante porque é uma discussão que na filosofia ocorre há quase 2.500 anos. Então, há muita discussão sobre o bem viver, o equilíbrio, a moderação, por exemplo, para Aristóteles. Para outros autores, como os estoicos, como os romanos do século I da nossa era, tem muito a ver com você ser capaz de abster-se de certos excessos, praticar algum tipo de vida que seja moderada. Se nós passamos, digamos, aos autores do século XVII, já mais perto de nós, a ética tem muito a dizer sobre como você lida com a aparência. Gosto muito desses autores, Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, como você lida com a aparência, com a fama e, sobretudo, com o fim da fama, a desgraça, quando a pessoa cai em desgraça. Então, numa época que a gente vive tanto de imagem como a nossa, em que é tão importante para uma pessoa aparecer em revista, ser vista, ter os seus minutos de fama e, se possível, estender os minutos para horas, dias, anos, então a ética passa a ser uma forma muito interessante de contrapeso, de equilibrar, de restituir a pessoa ao seu eixo. Então, há muito a ler entre os grandes pensadores éticos. Qual é a questão da ética cívica? Onde é que aparece o problema central dessa área de reflexão na filosofia? A questão da ética cívica é a questão da convivência humana e das regras que estabelecem os parâmetros para uma boa sociedade. Assim como a pergunta da ética pessoal é como viver, eu creio que a pergunta central da ética cívica é o que constitui uma boa sociedade? Quais são as características, quais são as regras de convivência, quais são as propriedades de uma existência coletiva que nós possamos considerar meritória e digna realmente daquilo que de melhor podemos construir. Se na ética pessoal o conceito é o valor, o conceito-chave é o conceito de valor, no campo da ética cívica o conceito-chave é o conceito de norma, que pode ser tanto uma norma informal, são regras de convivência que não estão codificadas, que não estão definidas minuciosamente num código legal, mas são também regras de convivência que muitas vezes estão codificadas e constituem um marco legal, um marco jurídico. Algumas dessas regras de convivência são julgadas de tal importância para uma existência coletiva minimamente harmoniosa que elas acabam ganhando essa formalização e acabam se fixando num código legal que é variável ao longo do tempo e que está em processo de permanente revisão. Dentro da ética cívica, nós encontramos questões como Constituição,
quais são as regras fundamentais de convivência no plano da política. Nós encontramos questões ligadas ao sistema econômico, quais são as regras de um sistema econômico que permita prosperidade, que permita afluência, que permita bem-estar, até que ponto essas regras coletivas estão ou não conduzindo a níveis maiores de bem-estar, mas são perguntas todas elas que não olham para o indivíduo e sim olham para o conjunto, olham para o cívico, para a convivência, para a dimensão coletiva na nossa vida. Como é que as coisas podem dar errado no campo da ética cívica? O exemplo, talvez mais conhecido na história da filosofia, é o estado de natureza hobbesiano, a guerra de todos contra todos. Em seu Leviatã, publicado em 1651, um dos mais importantes livros sobre filosofia política, Thomas Hobbes parte do princípio de que o homem é egoísta por natureza e que o mundo não satisfaz todas as suas necessidades. Por isso, na falta de um acordo mínimo para uma existência em sociedade que ele chamou de contrato social, Hobbes prevê o fim da sociedade e, o que é pior, medo contínuo e perigo de morte violenta. E a vida do homem, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. A guerra de todos contra todos significa a ausência ao grau zero da ética cívica. É quando não há mais qualquer acordo sobre como viver coletivamente. Nós caminhamos para uma situação de anarquia autodestrutiva e muitas vezes terminal para uma sociedade humana. Se nós fôssemos olhar para a história da filosofia, eu acho que podemos identificar o berço da reflexão sobre a ética cívica também num diálogo de Platão, que é o Protágoras. Hermes perguntou a Zeus como ele deveria distribuir a justiça e a reverência entre os homens. Deveria distribuí-las como as artes são distribuídas, ou seja, para apenas alguns poucos favorecidos? Ou deveria dá-las a todos? Para todos, disse Zeus. Eu gostaria que todos tivessem uma parcela delas, pois as cidades não poderão existir se apenas alguns partilharem das virtudes, como fazem com as artes. E além disso, faça uma lei de minha autoria de que aquele que não tomar parte na reverência e na justiça deverá ser executado, pois ele é uma praga para o Estado. O Protágoras conta um mito e depois ele faz a mesma argumentação, sem recorrer ao mito, sem recorrer a uma intervenção de Zeus, mostrando como se dá no processo educacional a constituição desse acordo sobre normas de convivência que permitem uma sociedade viver de forma razoavelmente harmoniosa, sem descambar para aquela situação de conflito que pode arruinar completamente não só a existência coletiva, como também a existência individual, na medida em que, numa sociedade em que a ameaça de violência dos demais é onipresente, fica muito difícil para qualquer indivíduo construir a sua ética pessoal, construir o seu projeto de vida, aquela vida na qual se reconhece. Bom, muito dos problemas que aparecem na reflexão ética diz respeito também à relação entre ética pessoal e ética cívica. Há sempre uma tensão entre essas duas possibilidades. Se os indivíduos afirmam de uma forma muito agressiva e à revelia dos demais os seus projetos e os seus valores, isso sacrifica em demasia a ética cívica e leva a sociedade para uma fogueira hobbesiana. Ao contrário, se o ponto de vista coletivo, se a sociedade impõe de maneira muito forte as regras de convivência e leva isso a ponto de sufocar qualquer espaço para a afirmação da individualidade, você peca pelo excesso na direção oposta, eliminando o indivíduo, suprimindo o indivíduo e levando a uma existência muito padronizada, sem criatividade, sem liberdade, sem possibilidade de mudança. Eu acho que na experiência humana nós encontramos exemplos muito fortes das duas situações, ou seja, sociedades que, por uma falta de acordo mínimo, né, no campo da ética cívica, acabam embarcando em trajetórias de conflito muito aberto e, ao mesmo tempo, situações, chamamos às vezes de estados totalitários, em que o ponto de vista coletivo, uma ética cívica, acaba sufocando e suprimindo qualquer possibilidade de expressão do indivíduo. No caso extremo, para lembrar um exemplo recente do século XX, no caso extremo do totalitarismo soviético, os cidadãos ficavam totalmente tolhidos na sua liberdade de ação. Um exemplo eloquente de até onde pode chegar isso é um fato simples, que era o seguinte: o cidadão não podia sequer usar uma máquina fotocopiadora diretamente. O Estado queria saber o que é que o cidadão estava copiando.
Então, toda vez que se pedia um xerox, você entregava na mão de um funcionário que levava para uma outra sala e você nunca sabia quantas cópias ele estava tirando e depois ele te devolvia. Ou seja, o Estado onisciente tentando controlar a minúcia do dia a dia do cidadão e com um prejuízo enorme para a realização humana e para a possibilidade de criação. Existe sempre uma tensão entre a pessoa e a sociedade. Se nós pensamos em termos de sociedade política, nós desempenhamos pelo menos dois papéis dentro dela. Um é o papel de cidadão, que é um papel ativo. Então, tendo um papel ativo, eu participo da coisa pública, posso votar. Agora, eu também participo da vida pública, também estou na vida pública como súdito, como alguém que obedece às leis. E, nesse sentido, as leis podem ser, para mim, um jugo. As situações em que as leis podem, o Estado pode eventualmente oprimir a pessoa. Nesse caso, é muito complicado, porque se deixarmos a cada um o direito de escolher quais leis ele obedece, quais leis ele não obedece, nós podemos ter uma situação totalmente anárquica, em que as pessoas só aceitam as vantagens de estar em sociedade sem pagar o preço de estar em sociedade. Por outro lado, porém, existem medidas públicas que são injustas. Em relação a essas medidas públicas injustas, é justo a gente lutar, mas desde que a gente esteja disposto a pagar o preço. Eu não posso querer o melhor de dois mundos. Vimos que existe uma tensão entre valores da ética pessoal e ética cívica. E na escolha das profissões? Que valores podem entrar em conflito? Como lidar com os dilemas éticos que surgem no nosso trabalho? Agora, o economista Eduardo Gianetti integra princípios da ética geral ao campo das profissões. E eu vou começar com uma reflexão sobre as dificuldades, as armadilhas e os problemas que surgem no momento de se escolher uma profissão que atenda simultaneamente a muitos requisitos. Basicamente três. A expectativa que cada um tem da vida e a visão que tem daquilo que de melhor pode fazer de sua vida. A profissão é uma parte fundamental disso, o que eu vou fazer na vida do ponto de vista do trabalho, da minha ação. Eu preciso preencher um requisito de autossuficiência financeira. Eu não quero, normalmente as pessoas relutam em viver parasitariamente, dependendo do favor alheio, né? Elas querem ter algum tipo de reconhecimento financeiro pelo que fazem, que lhes permita viver com autonomia e, ao mesmo tempo, a expectativa dos demais. As pessoas, ao escolherem uma profissão, muitas vezes estão premidas pelas expectativas que os pais, ou os responsáveis, ou os adultos, ou as pessoas que ela admira, têm em relação àquilo que ela vai se tornar na vida. E muitas vezes acabam se desencaminhando por atribuírem a essas expectativas um peso indevido. Bom, deixe-me dar 3 exemplos colhidos na história da filosofia sobre a dificuldade da escolha de uma profissão. Os meus 3 exemplos são René, Charles e Carl. Vou começar com René. A ambição de René, um jovem francês provinciano, era seguir uma carreira militar e tornar-se oficial no prestigioso exército comandado por Maurício de Nassau. Fim do curso no colégio jesuíta de La Flèche, ele estudou esgrima e equitação antes de alistar-se. Tinha 22 anos. Acontece, porém, que ele era fisicamente fraco, tíbio e tinha enorme dificuldade em acordar cedo. O fracasso veio a galope. O pai de René, desapontado, chegou a recriminar o filho caçula, acusando-o, isso está numa carta do pai do René para ele, quando ele fracassou na carreira militar, acusando-o de não servir para nada, exceto ser encadernado em couro de novilho. Frustrado na vida de ação e aventura que pretendera levar, René recolheu-se a um pequeno cômodo em Utrecht, na Holanda, armou-se da dúvida hiperbólica e pôs-se a conversar consigo mesmo sobre os seus pensamentos. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Desse passo infalso nasceu Descartes. Assim começou o Descartes filósofo. Queria ser militar. O jovem Charles, vamos falar agora de um inglês. O jovem Charles não sabia o que fazer na vida. Por falta de opção, acabou cedendo à pressão do pai, que era médico,
e matriculou-se no curso de medicina em Edimburgo. Não funcionou. Largou a faculdade sem obter o diploma e seguiu para a Universidade de Cambridge, onde pretendia preparar-se para uma carreira no clero da igreja anglicana. Seu desempenho acadêmico, porém, foi medíocre. Pior, a meio caminho do curso, perdeu a fé. Para quem está se preparando para padre, realmente é grave. Formado e sem rumo, Charles decidiu aceitar um posto de naturalista a bordo de um navio que passaria 5 anos navegando pelos mares do Atlântico Sul. O pai, contudo, era ferozmente contra a aventura. Coisa de vagabundo, declarou. E foi apenas graças ao apoio providencial de um tio que ele conseguiu viajar. O tio financiou, inclusive, o trajeto dele da sua cidade local para o porto. Ele não tinha dinheiro sequer para pagar o transporte até o porto, onde embarcou. O espetáculo da natureza sul-americana deu ao jovem Charles o que pensar. Assim, Darwin se fez. Essa é a história do jovem Darwin. O terceiro exemplo de Carl já não é um homem tão jovem. O exilado Carl, aos 44 anos, nunca havia tido um emprego regular, nem sustentado a família, mulher e 6 filhos, com o suor do seu rosto. Pressionado pelos amigos e parentes, cansados de atender a seus apelos por mais dinheiro, você deveria acumular algum capital em vez de só escrever sobre ele, recomendou a mãe. Carl, por fim, aceitou a ideia de procurar emprego e candidatou-se a um posto administrativo numa companhia ferroviária britânica. Foi a única vez que ele procurou emprego. O curioso é que Carl, embora doutor em filosofia pela Universidade de Bonn, acabou não sendo admitido para o cargo, sob a alegação de que a sua caligrafia era indecifrável. Os amigos e parentes estranharam aquele inesperado revés no concurso, mas não cortaram a mesada. O mundo perdeu um burocrata, mas ganhou, 5 anos mais tarde, Das Kapital. Bom, a vida dá estranhas voltas. O que esses exemplos aqui me sugerem sobre a dificuldade da escolha de uma profissão? Primeiro, a dificuldade dos pais em realmente lidar com a delicada questão das expectativas que têm em relação aos seus filhos ou jovens procurando o que fazer na vida. Imaginem se os pais desses 3 personagens a que eu me referi tivessem conseguido pressionar os filhos suficientemente para que eles se tornassem o que eles, pais, desejavam que fossem. Ou seja, o sargento Descartes, o vigário Darwin e o burocrata Marx. Eu acho que se arrependeriam, pelo menos à luz do que os 3 se tornaram depois desses grandes fracassos no início da jornada. Há um dilema aqui. O dilema qual é? Realização pessoal versus expectativas alheias versus independência financeira. Na verdade, é um trilema. Nós não estamos falando de um dilema, nós estamos falando de 3 motivações muito poderosas que competem no momento da escolha de uma profissão. E a solução desse trilema não pode ser o sacrifício absoluto de qualquer um desses polos em nome dos demais. Embora, em cada situação e configuração particular, um sacrifício maior ou menor de uma dessas dimensões acabe sendo o caso. Por outro lado, pais completamente indiferentes ou que não oferecem qualquer tipo de resistência e de chamado à realidade diante das fantasias e aspirações dos seus filhos, eu creio que também comprometem o processo de escolha de uma profissão. Eu duvido que René Descartes, que Charles Darwin ou Karl Marx tivessem mobilizado o impulso necessário para uma obra de criação monumental como cada um deles fez, se não tivesse que enfrentar, inclusive internamente, a resistência que enfrentou para poder afirmar o seu caminho na vida. Ou seja, pais excessivamente permissivos que banquem qualquer devaneio dos filhos podem também sacrificar a sua realização e a escolha da sua profissão. Por quê? Porque facilitam demais as coisas. A pessoa, para mobilizar aquilo que ela tem de melhor, precisa encontrar alguma resistência. A faísca é o resultado do impacto. Se não tiver a pedra oposta, não sai a faísca, né? Esse movimento, ele não é simples. A mobilização de recursos até espirituais
para uma realização dessa magnitude, se não houver algum tipo de responsabilidade e de reconhecimento das consequências das escolhas que são feitas, eu creio que fica também comprometido. Eu próprio, como professor universitário, observo muitas vezes jovens que têm as coisas tão facilitadas pelos pais, que bancam qualquer devaneio, qualquer sonho. Um dia quer ser cineasta, outro dia quer ser pintor, no dia seguinte quer ser crítico de música, que o jovem acaba não se realizando em nenhum caminho, acaba não afirmando na prática nenhum caminho. Ele se torna um diletante, um eclético, e vai de tropeção em tropeção, até porque ele não enfrenta jamais as agruras de ter que resolver por si mesmo o que deseja fazer na vida, assumindo as consequências pelas escolhas feitas. Eu acho que isso é fundamental. O problema da escolha da profissão nessa dimensão da ética pessoal é que nós estamos, na verdade, buscando sempre aquilo que faz sentido para nós e aquilo dentro do que nós podemos expressar o que de melhor temos, em termos de criatividade, de liberdade, de expressão. O que não é fácil para nenhuma pessoa. Eu acho que esses 3 exemplos mostram como o caminho de uma grande realização muitas vezes é pontuado de pequenos ou grandes reveses e fracassos, né? Eu me lembro aqui um verso bonito do Caetano Veloso, num disco muito da sua juventude, em que ele diz que coloquei todos os meus fracassos na parada de sucessos, né? Na verdade, o caminho da parada de sucessos muitas vezes está repleto ou permeado de fracassos. O problema da ética cívica, como eu tentei caracterizar aqui, é um problema de compatibilização de projetos de vida, né? Uma sociedade na qual não há um mínimo de acordo sobre regras do jogo é uma sociedade que descamba para uma situação de conflito e de autodestruição. As diferentes profissões que nos inserem no mundo do trabalho, elas são dotadas, cada uma, de uma ética de conduta e de um padrão de conduta que é, na verdade, socialmente definido. O jornalista, o empresário, o médico, o juiz, o ministro, todos, o professor, tem, na verdade, implicitamente no seu mundo de atividade profissional, regras formalizadas, que são comuns a todos, né? O Código Legal, o Código Penal, mas também expectativas e também compromissos com aquela atividade dentro da qual atuam, né? Muitas vezes não formalizados, muitas vezes não definidos num código, né? Mas quando há uma quebra dessa regra informal ou dessa norma informal, muitas vezes há o reconhecimento pela própria pessoa ou pelos demais de que alguma expectativa foi transgredida. Dilemas aparecem no exercício de qualquer profissão e muitas vezes dilemas para os quais não há solução trivial. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos. Um jornalista, por exemplo, ele tem acesso a uma fonte que lhe revela algum tipo de informação e essa informação pode resolver, por exemplo, um crime ou pode comprometer a segurança de alguém. E essa pessoa tem um compromisso ético na sua profissão de jornalista de não entregar e não revelar a fonte. Essa pessoa vive um dilema. Ela vai acatar socialmente o dever de informar algo que é relevante para a vida em sociedade, ou ela vai acatar o seu compromisso profissional como jornalista de preservar o anonimato da fonte. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos um caso de uma jornalista que, para preservar o anonimato da fonte, preferiu ser presa do que propriamente trair o seu código de profissão. Um empresário. O empresário tem uma série de dilemas éticos e muitas vezes agudos. Por exemplo, um empresário que deseja cuidar do meio ambiente, porque tem esse valor, ou que deseja contratar pessoas de mais idade. E, no entanto, muitas vezes, premido pela competição, ele percebe que se ele fizer tal coisa, a sua empresa não resistirá e acabará se tornando deficitária, acabará tendo prejuízo, não sobreviverá à competição e ele, portanto, não pode expressar na sua atividade, no seu processo decisório empresarial, os valores que tem. Então, a própria competição, o mecanismo de mercado, tolhe e leva o empresário a um dilema entre viver à altura do que ele considera a sua missão, o seu papel, a sua responsabilidade, ou, ao contrário, preservar o seu negócio, manter a viabilidade financeira
da sua empresa e tudo mais. No caso brasileiro, isso aparece de forma muito aguda na questão da informalidade. Não são poucas as empresas no Brasil que, se tiverem que pagar todo o desaforo tributário da nossa convivência, desaparecem do mapa. Não tem como continuar viáveis financeiramente. Isso é um terrível dilema. Empregos desaparecem, valor desaparece e o sistema tributário coloca muita gente nessa situação de ter que escolher entre cumprir integralmente a lei ou continuar existindo como empresário e capaz de agregar e gerar valor. É lógico que situações desse tipo abrem muito também o flanco para os aproveitadores e os oportunistas que se servem de pretextos desse tipo para poderem transgredir e abusar em nome de outras questões o Código Legal, o Código Formal de Convivência, que no caso é o sistema tributário. Medicina é um campo muito rico para dilemas de profissão, né? Por exemplo, um paciente terminal que está vivendo uma situação de dor insuportável, que é absolutamente irrecuperável, que não tem mais possibilidade de salvação e, no entanto, o médico, pela lei e pelo seu compromisso hipocrático, precisa lutar para mantê-lo vivo, ainda que sem nenhuma esperança e vivendo dor, muitas vezes insuportável. É um dilema entre atender o bem-estar do paciente, que muitas vezes prefere morrer justificadamente, e cumprir estritamente a lei. Políticos e ministros, um exemplo de dilema ético no exercício de um cargo de responsabilidade como o Ministério da Fazenda, né? Existe um princípio da ética amplamente reconhecido, tanto por consequencialistas como por deontólogos, né, que são as duas abordagens da ética cívica, de que deve-se dizer sempre a verdade, né? Alguns vão mais longe do que outros. Os deontólogos acham que se deve dizer a verdade independentemente das suas consequências. O princípio da veracidade é um imperativo categórico, absoluto, e em nenhum momento se deve transigir na obrigação moral de dizer a verdade, seja qual for a circunstância. Certa vez, o filósofo Benjamin Constant colocou um dilema para Kant. Um assassino bate à sua porta com a intenção de matar seu amigo que está em sua casa. Você deve dizer a verdade quando o assassino perguntar sobre o paradeiro de seu amigo, ou deve mentir e dizer que seu amigo não se encontra no local? Kant responde que seu dever moral é informar a verdade ao assassino. Para ele, em nenhuma circunstância se pode transigir do princípio da veracidade. Vocês verem como uma visão absolutista da ética pode levar a resultados muito complicados. Um consequencialista da tradição mais cautelosa e empírica inglesa, os utilitaristas, por exemplo, acham que o princípio da veracidade, como regra geral, é fundamental, mas há situações circunstanciais em que se pode moralmente mentir. Por exemplo, se um criminoso procurando alguém lhe pergunta se você sabe onde está essa pessoa, né? Você pesa prós e contras, consequências prováveis e considera que é preferível mentir. O meu exemplo de um ministro da Fazenda coloca esse mesmo dilema numa situação que é concreta e que o Brasil já viveu, inclusive, em algumas ocasiões. Suponha que você está num regime de câmbio fixo ou administrado e vem um jornalista e lhe pergunta, você é o ministro, você pretende mudar a política cambial? Se for um ministro kantiano, ele afirma que sim, e os mercados entram em convulsão instantaneamente, né, e o país quebra. Se ele for um utilitarista, ele vai pesar prós e contras e ser ou muito evasivo, alguns são especialistas nisso, ou então mentir. Então, em nenhuma hipótese, mesmo que ele esteja considerando isso, em nenhuma hipótese mudarei. Essa política vai comigo até o final e não há qualquer perspectiva de mudança. No fundo, eu argumentei, são duas as abordagens. Ou você acredita em regras morais absolutas que têm que ser cumpridas invariavelmente, ou você acredita que as consequências pesam e, portanto, é preciso considerar localmente prós e contras, o que também tem problemas, porque onde passa uma mentira, passa uma boiada, né? E aí você começa a julgar cada caso, o que é muito complexo. Nós vivemos no Brasil um paradoxo muito curioso, que é o descolamento entre a percepção que os indivíduos têm de si mesmos, o seu próprio caso, e aquilo que eles percebem dos demais. Eu vou começar com um exemplo colhido em sala de aula na minha atividade profissional, que é professor universitário.
Eu estou na minha sala de aula, começa um movimento dos alunos pela ética na política durante todo aquele escândalo que precedeu o impeachment do então presidente Collor de Mello. Os meus alunos se mobilizam muito festivamente, vão às ruas, caras pintadas, exigem e clamam pela ética na política e têm meu total apoio. Não faria outra coisa na idade deles e na minha própria idade. Pois bem, termina o ano letivo, essa mesma classe, eu vou submeter ao exame final e eu distribuo a prova e percebo que eles estão colando, sem a menor cerimônia, uns dos outros. Eu sou obrigado, constrangido, a separá-los com uma carteira de distância. Agora eu me pergunto, será que esse jovem não liga as pontas e não percebe que, na chance que tem de dar um exemplo comezinho de ética, ele trai tudo aquilo pelo que supostamente ele se mobilizou durante o ano exigindo ética na política? E será que não é essa dissociação que depois levará talvez alguns desses jovens a, em Brasília, achar que no seu próprio caso não é tão importante assim e não perceber que o que ele está exigindo dos outros está muito longe do que ele faz? Eu me lembro muito do filósofo francês La Rochefoucauld, quando diz, aliás, dois filósofos franceses que eu vou citar. O La Rochefoucauld dizia, cada um percebe nos outros as mesmas falhas que os outros descobrem nele. E nós, brasileiros, somos especialistas nisso. Nós nos sentimos muito acima de tudo isso que aí está, e, no entanto, tudo isso que aí está é o resultado de todos nós juntos. E nós imaginamos que os políticos são muito diferentes de nós, mas nós os elegemos, e, eventualmente, alguns de nós, se lá estiverem, não vão ter um comportamento tão diferente assim. O outro filósofo, Pascal, tem uma frase que eu acho muito útil também para nós olharmos um pouco para a realidade brasileira, inclusive no âmbito das profissões, no exercício das profissões no dia a dia. Ele diz o seguinte, o mundo se divide em dois tipos de pessoa. Os íntegros que se creem pecadores e os pecadores que se creem íntegros. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil só tem um tipo de pessoa. E eu não preciso dizer qual é. Está faltando um pouco do outro tipo humano no Brasil. Isso aparece em inúmeras pesquisas de opinião no nosso país. Agora, uma coisa empírica, que foi um padrão que surgiu. A questão do racismo. Os brasileiros são racistas? Ou como é que eles se percebem em relação ao racismo? Bom, faça uma enquete de opinião. Pergunte aos indivíduos numa amostra estatística da população brasileira. Você se considera racista? 98%, são todos santos, não se consideram racistas. Aí você pergunta para a mesma amostra, para os mesmos indivíduos, existe racismo no Brasil? Mais de 90% vão dizer que existe. Isso não pode ser simultaneamente verdade. Se 98% não se percebem racistas, como é possível que mais de 90% percebem o racismo? Felicidade. Os brasileiros se consideram felizes, são felizes, se percebem felizes? Se você fizer uma pesquisa de opinião, como aliás foram feitas duas, 67% dos brasileiros, não importando o nível de renda, nível de escolaridade, se declara muito feliz. Aí você pergunta para a mesma amostra da população, os brasileiros em geral são felizes? Só 23% vai dizer que sim. Essas duas coisas não podem ser simultaneamente verdadeiras. A percepção que o indivíduo tem de si não bate com aquela que os demais têm dele. A última pesquisa é sobre confiabilidade interpessoal, que passa muito perto da questão profissional. Até que ponto você pode confiar na palavra do outro? Você pode depositar na palavra do outro um grau alto de credibilidade, contar com o cumprimento da palavra empenhada. Isso é um ativo fundamental numa economia e no exercício de qualquer profissão, especialmente para quem está demandando os serviços ou comprando algum tipo de bem de quem o oferece. Pois bem, foi feita pelo Latino Barômetro, uma pesquisa na América Latina, e o Brasil apareceu em último lugar no continente, no quesito confiabilidade. Tá? Só 8% dos brasileiros acredita que pode confiar nos demais. Infelizmente, eles não fizeram a outra pergunta, essa é que eu adoraria ver, e com isso eu vou concluir. Imagine se tivesse incluído no questionário uma pergunta singela, dizendo o seguinte:
você se considera merecedor da confiança alheia? Eu acho que aí nós bateríamos a Suécia, que é o país de maior confiabilidade interpessoal. Então, o nosso problema brasileiro, nessa questão da ética e aplicada às profissões, é uma dissociação muito estranha entre o sentimento sincero. Eu não acho que é uma questão de hipocrisia. As pessoas, quando se creem melhores e diferentes de tudo isso que aí está, elas acreditam nisso sinceramente. E, no entanto, não são percebidas assim pelos demais. Esta dissociação na experiência e no modo de vida brasileiro, eu acho que está na raiz de muitas das questões que nos afrontam e que nos envergonham até na nossa existência em sociedade. Né? O inimigo é o outro, o brasileiro é o outro. Eu estou cumprindo a minha parte, eu estou fazendo tudo dentro do que se espera, cumprindo todas as expectativas e faço isso com a melhor consciência do mundo. É realmente o paraíso do auto-engano.